Direto da redação. Ranulfo Vidigal, bom dia. Bom dia, meu caro Roberto, tudo bem? Tudo ótimo, Ranulfo. Tudo bem nessa manhã de quinta-feira. Ranulfo, eu estava comentando agora há pouco aqui a aprovação por parte do Senado e da Câmara Federal da nova lei de improbidade. A lei ela diz o seguinte: o gestor público cometeu um erro contábil, um erro administrativo, se ele tiver contas rejeitadas, mas se for comprovado que ele não causou dolo, que ele não desviou verbas, que não foi ato de corrupção proposital, ele poderá pagar uma multa e disputar a eleição, ele estará elegível. Essa lei agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Isso é um avanço ou um retrocesso, Ranulfo? Bom, Roberto, é importante a gente destacar que alguns setores da sociedade brasileira que veem na classe política uma classe sozinha, corrupta, e não é verdade que a classe política sozinha seja corrupta, este segmento vai usar, inclusive, os seus meios de comunicação para tentar dizer que esta nova legislação é uma legislação abusiva, né? Quando, na verdade, essa nova legislação ela está aperfeiçoando o processo no sentido de definir bem claramente quem pode, quem não pode e quem está sujeito às sanções. Porque a improbidade administrativa ela é fundamentalmente o dano que o administrador gera ao erário público. Sendo que muitas das vezes, você há pouco, com muita inteligência colocou, na medida em que você é um presidente da República e tem, assim, 50 mil cargos comissionados, ou um governador, 11 mil, 12 mil cargos comissionados, ou um prefeito, por exemplo, no caso específico das cidades nossas aí, da nossa região, onde eles têm em torno de 500 cargos comissionados ou até 1.500 cargos comissionados. Às vezes, algum dos seus assessores, por imprudência, imperícia, erra. E é natural, errar é do ser humano. E aí o administrador, às vezes, vai pagar, embora ele não tenha tido o erro formal, ele, o administrador, ele vai pagar por uma coisa que administrativamente, diretamente, ele não participou. Portanto, essa nova legislação, ela separa essa questão. Quando houver o dolo, o que é o dolo, para explicar para o nosso grande público? É quando há intencionalidade, né? E quando há apenas aquela imperícia e não há intencionalidade, você tem que ter um tratamento diferenciado e aí cabe a multa, né? Portanto, essa é a questão. A legislação ela está se modernizando, e com isso ela vai aperfeiçoar e reduzir alguns absurdos que a gente vê de situações onde políticos que, de um modo geral, são pessoas corretas, ficam inelegíveis por muito tempo. Portanto, é um avanço. Essa legislação passou na Câmara, como você acabou de dizer, está passando agora no Senado, vai à sanção presidencial, e aí nós vamos ter um novo tempo onde certas perseguições vão ser evitadas, né? Eu, por exemplo, fiquei muito animado ao ver o vasto material que você disponibilizou no Portal Viu, né, em relação à questão específica de que 2 vereadores deixaram de ir à sessão do Legislativo, né, e não discutiram a questão específica que levou à rejeição das contas do ex-prefeito de Macaé. Um dos quais, eu fiquei sabendo, chegou a ser membro da administração municipal. Ora, como é que isso pode acontecer de você que foi da administração municipal passada, não ir a uma sessão do Legislativo para discutir isso e ver que, às vezes, por uma questão formal, você vai digamos assim, dificultar a vida política de um político que saiu com uma boa popularidade. Portanto, eu vejo essa questão da mudança da lei da questão administrativa, da improbidade administrativa, como
um avanço e, evidentemente, que não podemos admitir que as pessoas usem as suas posições de hoje para perseguir quem, porventura, no passado, teve uma participação política em seu município. Porque o mundo gira, Roberto, né? Hoje você está perseguindo um político A, B ou C, amanhã você pode estar no mesmo mecanismo, que é um mecanismo onde aquele que verdadeiramente deve decidir tudo, que é o povo, né? Porque é a população quem tem que decidir tudo. É ela que é a soberana. O poder legislativo representa o povo. E aí, o povo é o melhor juiz de tudo. E, às vezes, o povo nem toma conhecimento dessa situação e vota tranquilamente naquilo que ela considera que representa os melhores interesses das políticas públicas populares, meu amigo. Perfeito, Ranulfo. Muitas vezes você tem vereador também que, ainda que não tenha integrado a administração, mas ele indiretamente integrou porque indicou algum secretário, né? Participou indiretamente, fez parte da base aliada do governo. Então vai e não comparece à sessão para votar as contas. E é um tema muito importante, né, para ter ausências. Nesse momento o vereador não deveria ser ausente, deveria mostrar onde ele está, como ele vai votar. Votar contra ou a favor faz parte do jogo, mas é preciso. Não há espaço para ficar em cima do muro, não é, Ranulfo? Ranulfo, outro tema aqui. Não há. Ou não, pode falar. Não, pode falar, por favor, conclua. Não há, nesse particular, e mais, evitar a perseguição política, né? E evitar essa falsa ideia de que só os políticos brasileiros são corruptos, né? Quando, na verdade, a gente tem níveis de corrupção em vários setores brasileiros que superam, às vezes, e muito, né, em relação à vida dos políticos, do modo geral. O problema é que a classe política brasileira, às vezes, peca demais por sair das questões populares e ficar olhando só os interesses dos mais graúdos, do andar de cima, dos mais ricos e poderosos, e aí a população começa a desconfiar deste segmento. Mas eu tenho certeza que esta legislação que vai entrar ao longo dos próximos meses em ação, ela vai modernizar e evitar alguns excessos, Roberto. Perfeito, Ranulfo. Uma notícia aqui agora, Ranulfo, no campo econômico. A inflação de agosto pesou mais no bolso da população mais pobre, com renda salarial de até R$ 1.808,79. O impacto foi maior no bolso do pobre do que para as famílias mais ricas, com renda superior a R$ 17 mil. A inflação foi puxada pela alta do preço dos alimentos, segundo revela o indicador de inflação por faixa de renda, divulgada pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Nós vamos conferir primeiro aqui as informações na reportagem de Daniela Longuinho. Ranulfo. Puxada pelo aumento nos preços dos alimentos, a inflação de agosto pesou mais no bolso da população mais pobre, com renda salarial de até R$ 1.808,79 do que para as famílias mais ricas, com renda superior a R$ 17.764,49. O indicador de inflação por faixa de renda, divulgado nesta quarta-feira pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontou alta de 0,91% para famílias com menor poder aquisitivo e uma variação mais amena de 0,78% para as famílias com maiores rendimentos. Apesar da queda no preço de alguns produtos importantes para a alimentação dos brasileiros, como o arroz e o feijão, por exemplo, as famílias com renda mais baixa sentiram no bolso e na carteira o aumento no preço de proteínas animais, especialmente o frango, que apresentou alta de 4,5%. Já para os mais ricos, apesar da queda de aproximadamente 11% no valor das passagens aéreas, a alta foi puxada por reajustes do etanol, combinados com a alta nos preços dos automóveis novos e dos serviços de aluguel de veículos. Ainda que em menor intensidade,
Os aumentos de 1,1% da energia elétrica, de 2,7% no preço do gás encanado e de 2,4% do botijão de gás fizeram com que o Grupo Habitação fosse o responsável pela terceira maior contribuição à inflação de agosto para todas as faixas de renda pesquisadas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Peso da inflação no bolso do pobre, assim, está tremendo, o Ranulfo. O pobre está penalizado com o aumento no índice inflacionário. O custo dos alimentos, eles estão assim numa velocidade quase que na velocidade do pensamento, porque sobe a todo momento. O frango já subiu, a carne está subindo, tem gente substituindo carne pelo ovo. Então você vê que o pobre, ele está pagando o pato, né, Ranulfo? Inflação, Roberto, nós estamos, na verdade, olhando uma guerra de classes. Te dar como exemplo assim a conta de luz. Ela vai custar mais 30 bilhões de reais para todos os consumidores brasileiros. 30 bilhões de reais até abril. Ora, mas esses 30 bilhões de reais que são custo para principalmente as famílias mais pobres, é lucro para alguém. Alguém vai lucrar com esses 30 bilhões. Né? Portanto, é uma guerra de classes. Outra coisa muito importante, do R$ 1.100, que é hoje o salário mínimo, R$ 70 já foram comidos com a inflação dos alimentos. Portanto, o poder de compra do salário mínimo está cada vez menor e, evidentemente, vai ser reajustado em 1º de janeiro e já vai estar abaixo do necessário, muito abaixo do necessário para que as pessoas possam sobreviver. E quando eu estou falando do salário mínimo, Roberto, eu estou falando de 70%, 80% dos aposentados do Brasil. Estou falando de muitos profissionais que fazem por conta própria, muita gente que nesse momento está tentando voltar ao mercado de trabalho, principalmente no setor de serviços, que é o setor que mais vai se recuperar ao longo dos próximos meses, neste final de ano. Portanto, a inflação, ela corrói o poder de compra, ela é um castigo para as classes mais baixas, porque elas não têm como sair desse processo, e tenho certeza que a forma com que o governo está fazendo, que é aumentando a taxa de juros, vai salgar ainda mais a vida de alguns, porque os bancos vão ganhar mais dinheiro e, ao mesmo tempo, o pobre vai pagar a conta na forma de perda de poder de compra das famílias. Só para complementar, saiu a estatística ontem do Banco Central sobre a atividade produtiva. O consumo das famílias, Roberto, consumo das famílias ainda está 3% agora, agosto, abaixo de dezembro de 2019, antes da crise da pandemia. Portanto, mostrando que esta queda do poder de compra associada a esta acelerada inflação está tirando demanda agregada da economia e dificultando ainda mais a recuperação tão necessária para que as pessoas voltem a se empregar. Porque a questão básica hoje no Brasil é oportunidade. E sem crescimento da economia, a oportunidade vai custar a voltar, Roberto. Perfeito. Meu caro Ranulfo Vidigal, muito obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação nessa manhã de quinta-feira. Ranulfo. Bom dia, meu amigo, para você e toda a equipe. Um abraço fraterno. É a participação de Ranulfo Vidigal, economista e colunista do Portal Viu. Você confere os artigos de Ranulfo Vidigal no portalviu.com.br.